Bom dia, meus amados. Estamos aqui hoje, primeiro sábado de junho, dia 3 do ano de 2023. Como sempre, aos sábados eu trago aqui uma mensagem em forma de áudio, tentando trazer alguns assuntos, algumas informações que possam sempre auxiliar aqueles que buscam as novidades neste momento de transição planetária, da ascensão das almas, independentemente daqueles que acreditam ou não acreditam, mas enquanto tiver pessoas interessadas nesse assunto, nós estaremos aqui trazendo algumas informações, porque esse também é um trabalho missionário, o qual nós assumimos antes de encarnar ainda. É sempre com grande amorosidade, com grande paciência, interesse, respeito. Nós viemos aqui passar algumas informações para aqueles que têm interesse e sabem que isto contribui para alguma coisa. Estamos aqui então hoje trazendo algumas informações sobre a remoção das almas endurecidas. Já dissemos tantas vezes, por isso que às vezes tem gente que até diz assim, está repetindo. É que um assunto puxa o outro e às vezes tem coisas que é preciso dizer para que alguém que ainda tem alguma dúvida possa realmente se inteirar do assunto, senão fica faltando um degrau na escada, daí é complicado, né? Nós já falamos então muitas vezes sobre a remoção das almas endurecidas. Dissemos aqui, rapidamente, então, uma revisãozinha de 1 minuto, que a limpeza começou da pirâmide da cabeça, né, no topo, e veio descendo. Primeiramente as almas não físicas, né, do comando, depois as não físicas subalternas desse comando, e depois os seus emissários inferiores desse comando. Todos daqueles que não tinham permissão para reencarnar aqui nesse planeta. Depois começou então a etapa da limpeza do astral baixo, né? Umbral, como se diz, umbral grosso, a parte dos espíritos que encarnavam na Terra e, ao desencarnar, ficariam naquelas dimensões mais densas, sob o domínio das trevas. Finalizado esse tempo, a limpeza começou na crosta, entre os encarnados. E há algum tempo já está sendo feita aqui. Obviamente que houve algumas modificações no plano divino, porque mesmo sendo um plano divino, ele não pode forçar as coisas, nem impor as coisas. Porque tudo que existe no cosmo infinito é obra da criação divina. Tudo é originário da fonte, inclusive os anjos caídos, os arcontes, os reptilianos, draconianos, satânicos e tantas outras raças que se perderam durante a sua caminhada evolutiva. Assim também os encarnados na Terra, que são almas também, embora fractais, que também se desviaram, se perderam e através dos seus hibridismos foram transformados em marionetes das trevas para dominar mais de perto as almas encarnadas. Uma vez que começou a remoção das almas encarnadas, aquelas endurecidas, porque agora é chegado o tempo da ascensão das almas que fizeram o seu aprendizado, e também, coincidentemente com a transição planetária, onde a Terra subiu uma oitava na sua frequência, como já foi dito aqui outras vezes, por ter adentrado
uma oitava na espiral galáctica e receber agora uma infusão de luz gama mais potente. Se tudo aqui é criação da luz, obviamente que tudo vai mudar a sua forma e frequência e energia, desde os animais, vegetais, minerais, tudo que há, inclusive os hominais. As almas endurecidas são aquelas almas que ainda não estão na frequência da nova Terra. Mas não aqueles que estão aí encarnados e que faltam algumas lições e vão reprovar por pouca coisa. Esses vão ainda reencarnar em mundos inferiores e terminar a sua trajetória, como se fosse reprovar numa escola que deixa aquele curso e passa para um nível superior. Aqueles alunos que não foram aprovados terão que ir para uma escola que ainda ministre aquele curso que deixou de existir nesta escola. Essas almas não são endurecidas, estão apenas iludidas ou relaxadas, como se diz, né? Despreocupadas com o seu aprendizado. Não vamos falar destas almas, que são a maioria daquelas que deixarão a Terra. Vamos falar aqui apenas da remoção das almas endurecidas. As almas endurecidas são aquelas que estão hoje comandando toda a humanidade a serviço daquele grupo que sempre dominou este planeta e as almas neste planeta. São raras as pessoas encarnadas que sabem quem são essas almas. Eu diria que mesmo há muitos que sabem de algumas, não sabem de todas, porque não é um grupo muito grande, porque elas não aparecem. Nós podemos fazer uma comparação com o crime, as quadrilhas de criminosos. Os chefes ou o chefe maior da quadrilha nunca vai assaltar um banco, nunca vai participar de um roubo, nem da execução de qualquer ato que seja. Ele tem os seus comandados, porque ele não vai correr risco de ser eliminado, né, num confronto. Nós vemos hoje muitas autoridades pelo mundo afora, todos os países do mundo, inclusive o nosso país. Nós vemos pessoas nos comandos e que visivelmente se prestam ao serviço daquilo que não é digno, que não é correto, que não é leal, que não é ético, que não é moral. Eu diria que não é da luz. Mas eles são comandados também. Mas mesmo assim, essas hierarquias encarnadas, assim como nos desencarnados tinha a pirâmide, tinha o topo até a base. Aqui nos encarnados tem outra pirâmide também, do topo até a base. Essa pirâmide de comando entre o topo e a base, entre os encarnados, já foi trazido aqui algumas informações há alguns anos atrás, que seriam em média por aí em torno de 1 milhão de almas, de pessoas. E teria outro tanto, então mais um outro milhão, que seria o segundo escalão dessa pirâmide, que são aqueles que estão preparados para assumir cargos caso os titulares, né, das posições sejam retirados de lá. Então, quando nós pensamos nesse número, 1 milhão mais 1 milhão, é muita alma encarnada, é muita gente, né? Por isso que aqui no plano físico, o trabalho não está sendo feito somente pelos irmãos galácticos, até porque eles não podem se mostrar. Eu diria que aqui na crosta, quem está fazendo o serviço nem são os irmãos galácticos, porque eles não podem se materializar ainda. Existe aquela equipe chamada Aliança da Terra, que é formada por a maioria deles encarnados, pessoas
em posições estratégicas dentro de certas situações, né, de certas organizações, que nós também não temos muita informação porque não são permitidas ainda, porque se viesse algumas informações, obviamente, seriam divulgadas e não podem ser divulgadas. Mas eu arriscaria aqui a dizer aquilo que me é permitido entender. Embora, repetindo mais uma vez, não se sabe ao certo, porque essa verdade ainda não pode ser divulgada. Existem pessoas encarnadas de várias categorias de comando, desde militares positivos, de governantes que já trabalham para a luz, autoridades em todos os setores da economia do mundo. Existe aquela porcentagem que até há pouco tempo era dito em torno de 10%, agora parece que está em torno de 20%. Em todos os setores tem pessoas que trabalham para essa aliança. Temos aquelas almas que vieram da terra interior, que nós chamamos de o povo de Agartha. Existe essa civilização, sim, dentro da terra, os intraterrenos. Nós vamos saber isso mais adiante. Existe uma parte deles aqui no meio da humanidade que são humanos como nós, só que uma outra dimensão que eles já estavam avançados em relação à superfície. Existem também uma organização chamada os Chapéus Brancos, que são pessoas lá da maioria deles da região do Oriente, não é do Ocidente. Também não me peçam mais detalhes que também não são permitidos saber. Então, quanto menos dizer. Existe também uma série de humanos, eu já falei aqui outras vezes, sobre os entrantes, os walk-ins. Muitas almas estão deixando a Terra e nós não vemos os seus corpos irem para o caixão, porque ele não está morto. Uma outra alma veio assumir o corpo sem permitir que ele pare de funcionar. E como nós conhecemos muita gente, mas a maioria nós não conhecemos, não sabemos, não temos ideia de quem são, estão infiltrados, misturados ali dentro da humanidade, nos comandos dentro desta aliança da Terra. Ali sim entraria então alguns extraterrestres, mas como almas corporificadas aqui, junto de nós. Esse comando chamado Aliança da Terra está fazendo a limpeza, a remoção das almas endurecidas. Aí nós vamos ver que há muitas possibilidades de remover, porque se há dentro dos encarnados situações que aos olhos físicos parece natural, normal, e não é. Nós temos entre autoridades deste planeta muitas que já foram removidas. Mas não parece. Por que não parece? Lembra-se da quadrilha. Mesmo que um líder seja removido, imediatamente ele é substituído. Quando é um só. Imagina 1 milhão. Como remover 1 milhão, um de cada vez? Não dá tempo. Tira um, entra outro. É que nem mosca, né? Não adianta matar a mosca como mata a mosca. Tu pode matar o dia inteiro. Em casa sempre tem mosca. Parece que se você matou 10, veio 20. Então a remoção assim não seria possível, porque dá tempo de serem recompostos os cargos. E criaria também muito tumulto, né?
alguma confusão maior. Então, como está sendo feita essa remoção? É fácil de entender. Remove-se um líder de uma facção qualquer nesse planeta, e aquele corpo que representava o líder substitui-se por uma alma que não é da Terra, um Alquim. Há casos também de clones, sim, e de sósias, sim. Temos clones, temos sósias. Mas eu diria que não são em grande número suficiente para substituir todos. É muito mais fácil vir uma alma de fora da Terra e assumir aquele corpo naturalmente. Por quê? Porque aquela alma, ela consegue absorver a consciência que foi retirada dali. Então ela tem a mesma voz, ela tem a mesma reação, os mesmos hábitos, ela tem o conhecimento do que aquela que estava ali fazia antes. Claro que existem algumas diferencinhas e algumas coisas, mas não o suficiente para que a grande massa humana perceba. Isso é uma coisa fantástica, né? Parece o mesmo sujeito. Ah, mas não precisa nem fazer clone, nem sósia, que é muito mais difícil num clone, um sósia, fazer igualzinho o outro, né? Quando vem uma outra alma, ela copla aquela energia que estava ali como um xerox. E age porque ela tem esse conhecimento, ela já veio de uma dimensão acima. Então, por isso que as pessoas às vezes dizem: mas por que a Aliança da Terra substitui um dirigente do mundo, que é um dirigente do mal, e coloca um clone lá e ele continua fazendo mal? Seja clone, seja sósia, seja um entrante, se ele vai agir diferente, todos vão perceber que não é mais aquela alma que estava antes, aquela pessoa, aquele dirigente, aquela autoridade. E eles vão entender que ela foi substituída e eles vão eliminar, porque eles vão botar um dos deles. Como ele faz tudo igualzinho, ele sabe todos os programas que estavam em execução e ele vai continuar fazendo, e daí ninguém percebe. Enquanto isso, a aliança vai ganhando terreno, vai substituindo as peças, todos os dias, todas as horas, no mundo inteiro. E quando chegar no final, aí sim, é chegada a hora de dizer: bingo, acabou a substituição, agora não tem mais nenhum. Então, aqueles que estavam lá esperando a substituição não vão ter força e nem poder para tal. E isso parece muito lógico. Por isso, algumas informações sugerem que realmente isso esteja acontecendo. Muitas almas sendo removidas e sendo substituídas. Quando terminar, aquele que estava agindo como se fosse o legítimo vai mostrar a verdadeira cara e vai dizer: não, eu não era o maligno que estava aqui. Eu estava aqui fazendo uma encenação para ganhar tempo. Por isso, nós já falamos tantas vezes, haverá surpresas. Pessoas que a gente acreditava que eram do mal podem estar agindo assim até o momento oportuno e vão se manifestar. Não devemos julgar, não devemos apontar. Nós não sabemos quem é quem. Como vamos julgar? Como vamos apontar? Nós não temos nem o direito de fazer isso, por várias razões. Uma delas é porque não sabemos quem está ali.
E mesmo que soubesse, nós não temos o direito de julgar, porque não cabe a nós essa tarefa. Cabe a nós apenas confiar no plano divino, que agora ele vai se finalizar. Por isso, às vezes as pessoas dizem que tudo parece piorar. Eu digo, como eu disse num texto há uns 2, 3 anos atrás, jogue o jogo. Jogue o jogo. Não é assim que se faz? Às vezes é preciso blefar também. No truco, por exemplo, eu não jogo truco, nem entendo nada de truco, mas eu sei que no truco o segredo é o blefe.